Vamos agora pôr em prática os conceitos que observamos e que estudámos nos vídeos anteriores e com essa posta em prática vamos também abordar o tema da perpendicularidade. E vamos abordar o tema da perpendicularidade através da representação de uma forma cúbica. Isto porque a forma cúbica é representada ou é definida através de direções ortogonais entre si, ou dito de outra maneira, as arestas do cubo são retas ortogonais entre si e, portanto, podemos dizer que este conjunto de retas define um sistema direcional triortogonal. E é o estudo desse sistema direcional triortogonal que vamos fazer através da determinação dos seus pontos de fuga e linhas de fuga, considerando diferentes orientações do cubo em relação ao quadro. Neste caso, vamos começar com um cubo que tem duas faces paralelas ao quadro, portanto, duas faces frontais, duas faces de perfil e duas faces horizontais. Vamos considerar que conhecemos da projeção deste cubo, ou da perspectiva deste cubo, uma das suas arestas. Neste caso, uma aresta fronto-horizontal. E o que vamos aqui mostrar através deste exemplo é a dedução de um conjunto de traçados que nos permitem obter a perspectiva do cubo sem considerarmos diretamente os traços frontais das retas projetantes que passam pelos vértices do cubo. Isto é, vamos deduzir um conjunto de traçados exclusivamente produzidos sobre o plano do quadro, de modo a obtermos a figura do cubo em perspectiva. No fundo, se quisermos fazer uma antevisão do resultado final, queremos obter a figura aqui que vemos através do plano do quadro, queremos obter esta figura através do desenho de linhas no plano do quadro, sem termos de considerar então diretamente os traços frontais das retas projetantes dos pontos. Portanto, temos aqui uma antevisão do que será o resultado final do nosso desenho, da nossa representação. Ora bem, como viemos dizendo, o cubo tem arestas que são perpendiculares entre si. Neste caso, temos uma família de arestas verticais, uma família de arestas fronto-horizontais e uma família de arestas de topo. E, portanto, se queremos representar estas arestas, devemos ter os seus pontos de fuga. E como é que obtemos esses pontos de fuga? Obtemos esses pontos de fuga fazendo passar pelo observador retas projetantes com as mesmas direções e interceptando-os com o quadro. Ora, em relação às fronto-horizontais, que estão aqui a verde, se fizermos passar pelo observador uma reta fronto-horizontal, vemos que ela não intercepta ao quadro, precisamente por ser fronto-horizontal, o que significa que esta direção não terá ponto de fuga. O mesmo em relação à direção vertical. Se conseguimos pelo observador uma reta com a direção vertical, paralela às arestas verticais do cubo, também notaremos que esta direção vertical não tem ponto de fuga. Já em relação à direção de topo, se conseguimos pelo observador uma reta de topo, vemos que ela corta o quadro no ponto P, o que faz do ponto P precisamente o ponto de fuga das retas de topo. E, portanto, sendo este o ponto de fuga das retas de topo, a perspectiva das retas de topo, das arestas de topo do cubo, deverão convergir neste ponto. Ora, como as verticais e as fronto-horizontais não apresentam convergência e como o quadrado é paralelo ao plano, este quadrado da face é paralelo ao plano do quadro, a sua projeção no quadro será um quadrado com a mesma orientação, isto é, também com lados verticais e fronto-horizontais, que pode ser desenhado diretamente como aqui fazemos. Vamos notar que do ponto de vista do observador, esse quadrado fica aqui precisamente sobre a vista, a transparência que ali se encontra do cubo. Ou seja, isto mostra que a nossa dedução está correta e que podemos desenhar então aqui este quadrado diretamente a partir do segmento inicial dado. Em relação às retas de topo, vimos também que o seu ponto de fuga é o ponto P e, portanto, elas deverão convergir precisamente nesse ponto, o que nos permite, então, desenhar, a partir dos vértices do quadrado que obtivemos, um conjunto de retas a convergir no ponto P. Visto do ponto de vista do observador, vemos aqui o que seria, então, o traçado dessas retas. Agora, vamos analisar as faces horizontais do cubo. Verificamos que há um conjunto de para essas faces horizontais, há em cada uma delas diagonais. São retas que estão a 45 graus com os lados do quadrado, dos lados do quadrado correspondentes, ou seja, na face superior, a diagonal, esta diagonal que aqui notamos, estará a 45 graus com os lados de topo e com os lados fronto-horizontais, e na face inferior acontece qualquer coisa semelhante. Esta diagonal tem abertura para o lado esquerdo e, portanto, é de esperar que o ponto de fuga desta diagonal se encontre algures à esquerda da vertical que passa em P. A mesma coisa para a outra direção diagonal. Para obtermos os pontos de fuga destas direções, devemos considerar as respectivas projetantes a passar pelo observador. Passo lá a redundância, porque já vimos que, em perspectiva projetante, é toda aquela reta que passa no observador. E, portanto, fazendo passar aqui paralelos a estas diagonais azuis, temos
aqui a projetante com a mesma direção, que, como está a 45 graus com o quadro, interseta o quadro precisamente no ponto de linha sobre a circunferência de distância. A mesma coisa para a outra direção diagonal e para o outro ponto de fuga que se encontra aqui sobre D', também sobre a circunferência D. Aliás, a circunferência D é o lugar geométrico dos pontos de fuga das direções a 45 graus com o quadro, como teremos a oportunidade de notar noutros exemplos. Encontrado aqui assim, ou entendido que os pontos D' e D'' são precisamente os pontos de fuga das diagonais das faces horizontais, podemos conduzir a perspectiva de uma dessas diagonais de modo a encontrar um ponto sobre uma das retas de topo, o que, a partir do observador, se traduz neste traçado. Obtido este ponto, podemos, a partir deste ponto, desenhar a face posterior, que é, à semelhança da face anterior, também um quadrado. E, portanto, com os lados paralelos aos lados do quadrado inicial e, embora mais reduzido, mantém a mesma proporção. Portanto, podemos desenhar essa face posterior e, com isto, fechamos a perspectiva do cubo. Resta-nos agora, para concluir o desenho, representar as arestas visíveis com um traçado mais destacado para termos uma representação que faça mais sentido do ponto de vista da comunicação visual. Passamos agora a uma síntese no que diz respeito às orientações das faces. Portanto, tendo aqui a linha do horizonte, temos que, como foi dito inicialmente, duas faces são frontais, portanto, duas faces são de perfil e duas faces são horizontais. As duas faces horizontais têm por linha de fuga, precisamente, a linha do horizonte, e as duas faces de perfil têm por linha de fuga, precisamente, a vertical que passa em P. Façamos agora um exercício. Vamos designar esta vertical que passa em P por linha do horizonte e vamos ignorar que esta é a linha do horizonte. Portanto, vamos considerar que esta é a linha do horizonte. Considerando que esta é a linha do horizonte, esta reta aqui assim, aquilo que eram os planos de perfil na situação anterior passam agora a ser planos de nível. E, portanto, se passam a ser planos de nível, esta direção que se dirigia aqui a D', que no primeiro caso era uma direção de nível, passa agora a ser uma direção de perfil a 45 graus com o quadro. E as retas que eram de perfil passam a ser horizontais. Aliás, os planos que eram de perfil passam agora a ser horizontais. Estamos a falar deste plano aqui e deste plano aqui que tem a sua linha de fuga sobre esta reta. Acrescentemos uma nova linha, esta, e chamemos agora a esta linha do horizonte. Vamos ignorar as outras duas como sendo linhas do horizonte. Considerando esta linha do horizonte, o cubo continua a ter duas faces frontais e passa a ter planos, os outros planos com orientações de topo. Esta face e esta face têm esta linha de fuga, que passa a ser a linha de fuga de uma orientação de topo, por relação a esta linha do horizonte, e esta face aqui são também faces com orientação de topo, com esta linha de fuga, que, por relação a esta linha do horizonte, é também uma linha de fuga de uma orientação de topo. Notem que as orientações de topo têm linhas de fuga sempre a passar no ponto P. De modo idêntico ao que vimos para as orientações dos planos, podemos também notar para as direções das retas. Portanto, inicialmente, considerando esta linha do horizonte, nós tínhamos arestas verticais, arestas fronto-horizontais e arestas de topo. Mudando a linha do horizonte para esta nova direção, aquilo que eram retas verticais passam a ser fronto-horizontais, as que eram fronto-horizontais passam a ser verticais e as de topo mantêm-se de topo. Ao mudar a linha do horizonte para esta direção aqui assim, então as retas verticais e as retas fronto-horizontais passam simplesmente a ser retas frontais e retas de topo mantêm-se como retas de topo.